Agora foi. Boa noite, boa tarde. Agora foi. Dia, boa tarde, boa noite. Aqui é da monitoria do Unisal. Sou prazer, é a primeira monitoria. Sou Lucas Carvalho Santos, aluno do curso de Direito do quarto semestre do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, da Unisal, da de Lorena. E hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante. E qual que é esse tema, você me pergunta? É progressão de regimes no direito penal. Primeiro, um ponto interessante que a gente tem que levantar aqui: para que serve a pena atualmente no direito penal? Hoje, no direito penal, não se tem mais essa ideia, somente essa ideia da pena como um castigo, como uma punição àquele que comete um ato ilícito, um crime, uma conduta tão grave que ele merece sofrer uma pena, uma restrição de seu direito de vir devido à prática dessa conduta com dolo ou culpa. Hoje, integralmente, temos sim o caráter punitivo da pena, porém, a função principal da pena nos dias de hoje é a ressocialização do preso, é a reeducação do preso, é a reintegração do apenado na sociedade. E com isso, com essa ideia, criou-se uma progressão de regimes, objetivando o quê? Que com essa ideia de reinserção do apenado na sociedade, criaram-se a progressão de regimes, com a seguinte ideia: para que ele se reenquadre na sociedade de maneira saudável, vamos reintegrá-lo de passo a passo, de maneira gradual, de maneira com que essa transição seja saudável, para que sim possamos readequar ele na sociedade, para que ele não venha cometer mais delitos, para que não se torne reincidente, para que a taxa de criminalidade diminua. Tá. E como dito isso, vamos estudar primeiro quais são os regimes de pena, que é muito importante. Vou compartilhar só um minuto. Aqui. Vou compartilhar minha tela. Aqui. Primeiro, importante a gente saber quais são os tipos de pena que temos aqui em nosso sistema penal brasileiro. Artigo, artigo 32. As penas são privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. Aqui, para que o juiz aplique inicialmente qual regime determinada pessoa irá cumprir inicialmente, a gente se baseia nessa regra aqui. Anteriormente, nos crimes hediondos, havia uma discussão que, que o regime, quando a lei de crimes hediondos foi editada, foi promulgada, tinha-se como regra, no seu artigo 2º, que o preso, quem fosse condenado por crime hediondo, responderia no regime integralmente fechado. Dado um tempo depois, o STF reconheceu isso como inconstitucional. Pelo tema 972, aplica-se essa regra aos crimes de fixação inicial do regime de pena, o artigo 33 do Código Penal. Vamos lá, vamos conhecer aqui. Reclusão e detenção. Seção 1. Das penas privativas de liberdade. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência, é regime fechado. Aqui explica-se como funciona cada regime. Considera-se regime fechado a execução de pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva. Lembra daquela nossa conversa, bem no comecinho da aula,
que se tem essa ideia de ressocialização e que a ressocialização vai ser por uma forma progressiva, lenta e gradual, camada por camada, para que o preso possa se reinserir na sociedade. Está aqui, ó. Segundo o mérito do condenado, observar os seguintes critérios e ressalvas hipótese de transferência a regime mais rigoroso. Que da mesma forma que ele pode, a lei confere esse benefício, ela pode revogar esse benefício, fazer com que o regime, caso ele descumpra os requisitos, possa ser um regime mais rigoroso. Ó, condenado a pena superior de 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado. Condenado não residente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 poderá desde o princípio cumprir em regime semiaberto. Condenado não residente cuja pena for igual ou inferior a 4 anos poderá desde o início cumpri-lo em regime aberto. A determinação do regime de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. O condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito. Dito isso, é importante. Dito isso, depois de vocês lerem com calma a doutrina, ver a jurisprudência, ler essas regrinhas detalhes por detalhes, a gente precisa passar para a lei que vai cuidar dessa progressão de regimes. Da lei que vai tratar, como agora você em mente, dessa ideia de regime fechado, semiaberto, aberto. Agora a gente vai ver um pouquinho da lei que trata sobre isso, um pouco como isso é feito. Boa noite, William. Tudo bem? Me escuta? E aí, tudo certo? Tudo certo? Tá escutando certinho? Tá conseguindo ver a Tô tela? sim. Tô sim. Então vamos lá. Tem alguma. Tava vendo aqui. De compartilhar e compartilhar outra tela que eu estava explicando. Que para que serve a progressão de regime nas penas? Porque atualmente a gente não tem mais essa ideia que a pena serve só para castigo. No direito penal moderno, isso é um entendimento tanto quanto ultrapassado, que a pena serve unicamente para punir o agente. Não, hoje ela tem um caráter de ressocialização, ela também tem um caráter pedagógico inserido nela. E com a intenção de ressocializar o agente na sociedade, o criminoso dentro da sociedade. Por isso, criou-se um instituto de progressão de regime, para que ele gradualmente vá se reinserindo e, consequentemente, deixe de cometer delitos. Explicando, depois você, como um aluno prudente, que você acredita que você seja, você vai ler no Código Penal artigo 33, 32, que institui quais são os tipos de pena no Brasil. Pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Vamos ver aqui de novo. Mais fácil. E primeiro, para você saber como progredir de regime, como ele deixa de esse apenado, que cumpre certos requisitos, passa de um regime para outro, a fim desse caráter pedagógico e diminuição da criminalidade, está feito aqui, ó. Aqui vai ser o regime porque quando o juiz aplica uma pena, ele escolhe um regime para ele se iniciar. E aqui, conforme as regras do artigo 33, ele vai tirar por base aqui qual regime ele vai começar. E os regimes são fechado, semiaberto ou aberto. Vamos lá. Considera-se como é que é o regime fechado e onde ele é cumprido. Regime fechado, da execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto, aberto à execução em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Regime aberto à execução da pena em casa de albergado e estabelecimento adequado. Esse é o regime aberto. Viu? Aqui, ó, lembra dessa ideia de progressivo, dele se lentamente, gradualmente se reenquadrando na sociedade? As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, pouquinho em pouquinho, segundo o mérito do condenado. Caso ele
cumpra com os requisitos que a lei determine para ele ganhar esse benefício da progressão de regime. Observar os seguintes critérios. Vamos ver esses critérios. Condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado. Então, por exemplo, se o agente comete um homicídio simples, aquele lá do CAF do 121, a pena mínima é de 12. Ou seja, caso ele seja condenado, ele vai começar o regime fechado. Condenado não reincidente. O que é não reincidente? Não reitera na prática de crimes. Ele não cometeu mais crimes. Primário. Condenado não reincidente cuja pena for de superior a 4 e não exceda 8, poderá desde o princípio cumprir em regime semiaberto. Então, por exemplo, se alguém pratica um crime e esse crime tem pena de 6 anos, ele começa a cumprir em regime semiaberto. Regime semiaberto é a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumprir em regime aberto. Regime aberto. A execução da pena, caso de albergado e estabelecimento adequado. E essas são as regras do Código Penal. Mas para que haja essa transição entre o regime aberto, semiaberto, fechado, semiaberto e aberto, precisa de regrinhas, precisa de uma norma ditando como isso vai ser. E essa norma se encontra aqui, no artigo 112 da LEP, da Lei de Execuções Penais. Aqui institui as porcentagens, em que momento da pena ela pode ser progressiva. Esse apenado pode passar de um regime mais rigoroso para um regime menos rigoroso. Aqui a pena tem toda essa ideia de reinserção, de readequação no corpo social, na sociedade. A liberdade será executada em forma progressiva com transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência, pessoa grave ameaça. Então, por exemplo, imaginemos que um estelionatário, em seu primeiro estelionato, tenha um regime semi-aberto. Para que ele passe para o aberto, ele precisa cumprir 16 da pena que lhe foi imposta. Se o apenado for reincidente, caso veja que ele tem... Caso se constate que ele não é primário, ele já foi reincidente, já comete esse estelionato mais de uma vez. Para que ele passe para um regime menos rigoroso, ele precisa ser cumprido 20% da pena que lhe foi imposta. 25%. Quanto que vamos aplicar o 25%? Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, por exemplo, ele comete um estupro, que no seu tipo penal está lá, violência ou grave ameaça. Ele precisa de 25% do cumprimento da pena para que ele possa progredir para um regime menos rigoroso. 30% da pena, se o apenado for reincidente, é aquela história. Imaginemos que seja o primeiro estupro dele. Para ele passar de um semi-aberto para um aberto, ele precisa estar cumprido 25% da pena. Se ele for reincidente, se ele tiver cometido mais de um estupro, cometeu outro estupro, vai ser condenado por estupro de novo. Ele precisa cumprir 30% for reincidente. 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime de hediondo equiparado. Vamos dar uma pausa aqui. William, você tem uma ideia de o que é crime hediondo, o que é crime equiparado hediondo? Ai, calma aí. A Luzia tinha comentado na aula, eu tenho anotado no meu caderno. Não, sim, mas de bate-pronto, assim, você já tem uma ideia?
Não, me desculpe, eu esqueci mesmo. Mas são aqueles crimes pesados, não são? Porque o que é a palavra hediondo? Vamos lá. A palavra hediondo é algo repulsivo, nojento, asqueroso, perverso. E nos anos de 1990, o nosso legislador, nosso Congresso Nacional, resolveu elencar, com base num dos artigos da Constituição, ter essa missão constitucional de elencar, escolher os crimes mais que a gente, que a sociedade brasileira entende como mais perversos e mais repugnantes, e elencar numa lei. Porque antes, para você definir o que era o crime hediondo, nós temos tinha três critérios. Tem três critérios. O legal, que é o que a gente adotou, que são os crimes hediondos, são todos definidos na lei. O judicial, que cabia ao juiz ver o caso concreto e escolher, na sua ponderação de ideias, ver se aquele crime era um crime hediondo. E terceiro e misto, que era uma junção dessas duas definições. Que a lei trazia um rol exemplificativo, dando exemplos do que poderia ser crimes hediondos. É diferente de um rol taxativo, que é a nossa lei de crimes hediondos. Rol taxativo são aqueles definidos na lei, pronto. Não pode nem se adicionar mais, nem excluir eles, somente pela alteração da lei. E o rol exemplificativo, a lei dá exemplos do que pode ser. O misto era isso. A lei daria exemplos do que pode ser crimes hediondos e caberia ao juiz ver se encaixava ou não. Aqui no Brasil, a gente não adotou esse critério. A gente adotou o critério legal. Ou seja, tudo que é crime hediondo tem que estar definido no rol taxativo da Lei 8.071 em seu artigo 1º. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. São todos esses definidos aqui. A gente não vai ver tudo porque é muita coisa. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2.848, 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E homicídio qualificado em bens de todas as suas formas. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Lesão corporal seguida de morte. Entre vários outros. E os crimes: prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afim e o terrorismo são crimes equiparados. O que significa equiparar? Igualar, assemelhar, tratar de maneira igual. Então, o direito em relação ao tráfico, os 3 T's, guarda isso é importante. O tráfico, terrorismo e tortura, ele trata como se fosse hediondos. Ele dá o mesmo tratamento. E o que é dar o mesmo tratamento? Tem a ideia de um crime hediondo você dá um tratamento mais pesado, mais severo. Você entende que aquilo é digno de uma punição maior. É mais reprovável do que o normal esses crimes. E até, porque eu estava querendo chegar, para o regime de pena. Para fins de progressão de pena, de regime. Porque antigamente, como se dava, estamos vendo aqui, que para os crimes comuns do Código Penal, é o artigo 112 da LEP. Dependendo do que for, por exemplo, reincidente, não reincidente, é o primário. Crime sem violência, sem grave ameaça à pessoa, basta 16% da pena, cumprir 16% da pena para ele progredir de regime, para ter tratamento menos rigoroso. Reincidente, em crime que não contém violência ou grave pessoa ameaça, por ser reincidente, ele já tem 20%, 30%, 25% caso primário e cometa crime com violência ou grave ameaça, eles cumprem 25% da pena. Nos crimes hediondos e na própria LEP, desde o começo não foi assim. Antes do pacote anticrime, como é que funcionava? Aqui o texto está um pouco riscado, mas era aqui. A pena privativa de liberdade
executado de forma progressiva, ou seja, o regime de pena sempre teve essa ideia, né, de progressão, de lenta e gradual, para menos rigorosa a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena anterior e seu mérito indicar a progressão. Veja que aqui a lei era bem omissa, dava um tratamento muito pobre à questão. Não tratava sobre reincidência, não tratava sobre se tinha violência ou grave ameaça. Bastasse que para você passar de por exemplo, regime fechado para o aberto, você cumprisse 1/6 da sua pena. Em alguns casos, precisava de 1/8. Aqui com a lei 10.792, tivemos essa outra alteração. A pena de liberdade será executada de forma progressiva a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprir ao menos 1/6 da pena no regime anterior e estar com comportamento carcerário, comprovado pelo diretor de estabelecimento e as normas que vedam a progressão. Isso em 2003, tivemos a segunda alteração. E com o pacote de crime, que é a Lei 13.964 de 2019, ela trouxe essa drástica, essa grande alteração aqui, seu artigo 112, estabelecendo essas regras. Só que antes dessa lei também, como é que funcionava o regime de progressão para quem cometesse crimes hediondos. Vamos lá, a própria lei de crimes hediondos tratava sobre a matéria. Aqui, ó. No seu artigo 2º, no artigo 2º, parágrafo 2º, em 2000, no ano de 2007, pela Lei 11.464, foi instituído essa regrinha aqui, ó. A progressão de regime nos casos condenados aos crimes previstos nesse artigo dá-se após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário. Então, ou seja, quando ele cometia pela primeira vez um crime hediondo, para que ele tivesse uma progressão de regimes, bastasse que ele cumprisse 2/5 da pena. Caso ele fosse reincidente, 3/5. Aí, isso foi revogado a partir no dia quando entrou em vigor a Lei 13.964 de 2019, pacote de crime, a partir do dia 23 de janeiro. William, alguma dúvida? Tô indo bem? Tô indo legal? Tá entendendo? Tá muito rápido? Não, tá perfeito, eu tô entendendo tudo sim. Então tá bom. Tá ótimo, fico mais tranquilo. Só um minuto aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Um pouquinho nervoso, eu admiro, mas tá bem, né? Acho que tô conseguindo entregar alguma coisa. Tá. Não, tá então, muito bom, de verdade. Obrigado. Então, era assim, antes do pacote anticrime, e como é que valia? Se reincidente, 3/5 da pena, caso para crimes hediondos. Se não fosse reincidente, 2/5, ele poderia progredir de regime. E antigamente, vamos tirar essa ideia de crimes hediondos para os crimes que constam normalmente no Código Penal. Como é que funcionava isso? LEP, artigo 112, basta 1/6 ou 1/8 da pena. Cumprir-se 1/8 da pena. E, dito isso, vamos aqui dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar aqui para cá, para LEP, porque era bom. Eu queria dar essa introdução para os crimes hediondos, porque a LEP dá um tratamento diferente também para os crimes hediondos. Que tem toda essa ideia também, que o que é hediondo tem que ser severamente punido. Tem que dar um tratamento lógico, com fundamento da Constituição, da dignidade da pessoa humana. Inclusive a Constituição veda penas cruéis, né? Mas esses crimes hediondos, desde que respeitando a dignidade humana, tem que ser punidos mais severamente. E aqui a LEP, lembra que antigamente a LEP tratava muito pobremente, não bem dizer, não tratava da matéria,
falando que para progredir de regime bastasse 1/6, e na lei de crimes hediondos para reincidente 3/5, para primário 2/5, não importando as condições, aqui o pacote anticrime trouxe certas alterações. Para caso o apenado seja condenado pela prática de crime hediondo, ou seja, todos aqueles que estão descritos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, quando eles forem condenados e o regime estabelecido primariamente pelo juiz, para que ele tenha um regime menos rigoroso, precisa de 40% do cumprimento da pena. Visando dar um tratamento ainda mais rigoroso para o apenado que for condenado pela prática de crime de onda equiparado com resultado de morte, porque, desculpa, me atropelei aqui, porque nem todo crime hediondo tem resultado morte ou envolve morte. Aí, com essa mesma ideia de punir mais severamente, o legislador trouxe aqui na LEP que para que aquele condenado pela prática de crime hediondo, ou seja, aquele que cometeu um homicídio qualificado mediante asfixia, que é uma qualificadora do homicídio. O homicídio qualificado é um crime hediondo. Pela primeira vez, com resultado de morte, ele precisa de cumprir 50% da pena para que ele progrida. Aqui traz algumas regrinhas para que as pessoas, em casos mais graves, ela precisa cumprir metade da pena do regime que foi estabelecido. Então vamos lá. Foi condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturado para a prática de crime hediondo equiparado. Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. 60 por caso. Aí é interessante a gente ter 60% da ideia de reincidente específico e especial. Tem uma diferença. Aquele reincidente especial é o que reiteradamente comete aquele crime várias vezes. Por exemplo, estupro. E o só crime hediondo, o crime comum. Agora, o normal é um crime, por exemplo, para essa lei aqui, se alguém eu embolei aqui. Mas vamos lá. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, se ele cometer mais de um crime hediondo ou equiparado, ele precisa de 60% do cumprimento da pena. 70% se o apenado for reincidente de crime hediondo ou equiparado com resultado de morte, vedado livramento condicional. Ou seja, nesses casos, ele não possui livramento condicional. Esse benefício é vedado a ele, caso ele for reincidente especial, que ele vem cometendo crimes hediondos com resultado de morte. A lei não permite, diz que para ele ter para progredir na pena, ele precisa de 70% do cumprimento dela. Caso ele seja um reincidente em crimes hediondos ou equiparados, lembrando que os equiparados são tráfico, tortura e terrorismo, lembrando só uma visãozinha, equiparar é tratar igual. A lei vai dar tratamento igual aos crimes, vai dar tratamento igual a esses 3 tipos de crimes, como se hediondos fossem. Precisa de 60%. E interessante saber que nem sempre foi assim. Porque antes do Supremo entender como inconstitucional, no início, os crimes hediondos eram tratados integralmente. Não havia ideia de progressão de regime nos crimes hediondos. Porque no caput do artigo... Peraí, calma aí. No artigo 2º... no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, instituía que, aqui ó, vamos lá, a pena por crime prevista nesse artigo será cumprida integralmente em regime fechado.
visando dar um tratamento mais severo para os crimes hediondos, o legislador já de bate-pronto disse que quem for condenado a crimes hediondos não merece, não deve ter esse benefício de progressão de regimes, com essa ideia. O Supremo, ao ver que isso é inconstitucional, isso fere a dignidade da pessoa humana, toda essa ideia, e com essa ideia de pena tem a função pedagógica de ressocialização do preso, foi definido no tema 972 que a progressão, que para definir integralmente a pena inicial em questão de para aqueles que cometem crime hediondo, valerá a regrinha dos artigos, a regrinha do artigo 33 do Código Penal. Aqui, tese. É inconstitucional a fixação ex lege com base no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, a ter seus parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. Estabelece essas regras de em qual regime o apenado vai começar. Vou dar uma olhada aqui também. Aqui, ó. Começa aqui. Só dando aquela pensão privativa de liberdade. Penas Brasil. Pensão privativa de liberdade, restritiva de direitos de multa. Aqui institui as regras que o juiz, para dar o regime inicial do apenado, ele deve seguir essas regrinhas aqui. Pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado. Regime fechado ele vai ser cumprido aonde? Estabelecimento de segurança máxima ou média. Semiaberto. Regime semiaberto, pena em colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. Regimento ou aberto. Esses são os 3 tipos de regime das penas privativas de liberdade. O fechado, que é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média. O semiaberto, em colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. O aberto, execução da pena em caso de albergado, estabelecimento adequado para isso. Antes, não, na lei de crimes hediondos, não se aplicava essa regrinha. Se aplicava que, por ter cometido um crime que a ordem jurídica do Brasil penal entende mais severo, mais grave, mais repugnante, ele não tinha direito a isso. E aqui, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios. Condenado superior a 8 anos, e todas essas regras que nós já sabemos. Mas também é interessante ver aqui como a Constituição deu tratamento a isso. Porque a Constituição é a norma máxima, né? A lei das leis. Tudo quanto é lei tem que seguir os princípios emanados daqui. E claramente está em desacordo com a dignidade. Aqui, ó. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: privação, restrição da liberdade, perda de bens e multas, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos cruéis. Aqui, e daqui a gente pode ver da onde surgem as regrinhas e que o Código Penal está de acordo. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. Lembra que, por exemplo, regime fechado tem que ser cumprido em estabelecimento máximo, prisão de estabelecimento máximo ou médio, ao regime aberto, casa do albergado ou igual lugar. Tudo aqui, ó. A natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. E vendo isso, quando você institui um regime
integralmente fechado, você está em desacordo com isso aqui. Você está em desacordo com a nossa lei maior. Visto isso, o STF considerou inconstitucional, criando esse tema, 1972 do STF, que diz que o juiz, ao fixar um primeiro regime, onde que esse cara, essa condenada pena vai começar a cumprir sua sentença, ele deve ficar de olho no artigo 33 do Código Penal. Lembrando, antigamente, só para a gente dar uma olhada, como é que era antigamente, antes do pacote anticrime, em relação aos crimes hediondos? 2/5 da pena, se não reincidente, se primário, 3/5 se reincidente. Lembra? Não tinha esse tratamento detalhado que tem hoje. Então, por exemplo, hoje é diferente, a gente já viu. Na LEP, caso 40, para que ele possa passar de um regime fechado para um semiaberto, ele precisa, no mínimo, de cumprimento 40% da pena se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Se for primário, lembrando que aqui, caso esse crime hediondo venha a ser com violência, com resultado morte, me desculpe, ele precisa de 50% do cumprimento da pena e vedado livramento condicional. Ele não tem esse benefício. Não, quer dizer, tem sim, que eu acho que não se aplica mais. Se condiciona acho que o STF tem decisão sobre isso também, que se aplica também o condicional, mas já são regrinhas para outra aula. E como é que a LEP funcionava também para os crimes comuns? Toda aquela história de 1/6 do cumprimento da pena e em alguns casos de 1/8. É um tratamento muito pouquinho, né? Faltava detalhes. Hoje a gente tem uma legislação muito mais cheia, muito mais detalhada sobre o assunto. Aqui outro ponto interessante. A lei que equipara, né? Porque decorre daqui a Constituição estabelece. Aqui, ó. A lei considerar crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça e anistia. Isso também cabe para os hediondos, que aqui, ó. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito, entorpecente, drogas afins são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Anistia, graça e indulto. Decorre de qual comando? Do comando da Constituição. Aqui, ó, lei no artigo 5, inciso. Isso aqui. Inciso 43. A lei considera crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, aqueles que são equiparados à prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, que só foi surgir um pouco depois da promulgação da Constituição, em 1990, que trouxe a Lei de Crimes Hediondos, né, respondendo aos mandantes e executores que, podendo evitá-los, se omitirem. Surgiu daqui. Além do mais, teve o caso da Daniela Pérez, que caso você goste de penal, caso estudante, muito interessante estudar, que deu margem, foi estopim, foi comer para a criação dessa lei. Trata de um tema muito importante, né, que são os crimes hediondos, que realmente merecem um tratamento maior, mais severo, mais rigoroso. Não é à toa que a LEP dá um tratamento mais severo. Você veja que para quem for reincidente em crimes de onde sem o resultado de morte, para que ele possa progredir,
são 40% da pena. Agora que está se cumprindo essa ideia, e com razão, e sem ferir os direitos e garantias fundamentais, porque antes de qualquer coisa, lógico, não merece um tratamento mais brando, não tem que deixar de punir os crimes, mas o preso também é pessoa. O preso também tem que ter os seus outros direitos preservados, sua dignidade humana preservada. Porque qual que é a ideia da pena? É restringir a sua liberdade, o seu direito de locomoção, não o seu direito às garantias fundamentais, não o seu direito de ser pessoa, seu direito de ter uma pena justa, de ter uma progressão de regime, o direito de ser reinserido na sociedade, que é toda essa ideia atual da pena, né? Podemos voltar, mas essa ideia de penas cruéis, penas que só punem castigar, só visam castigar, não é à toa. Vamos imaginar que não conferir a alguém um benefício, visando esse, não conferir um benefício legal, por ser um preso que tem essa ideia de socialização, é uma pena, um tipo de pena cruel, um tipo de pena que atenta contra a dignidade dos direitos humanos, porque é direito dele ser reinserido na sociedade. Pena que, aqui ó, a lei regular individualização da pena é adotará até as seguintes, todas essas aqui ó, não haverá penas cruéis, e você integralmente determinar que tal pessoa vai cumprir integralmente fechado, é muito cruel. E com isso trata, porém, não tratar isso de forma séria também é um risco. Então foi realmente uma técnica legislativa, acredito eu, que eficiente para que ao mesmo tempo se trate de uma forma dura, sem exagerar, sem passar da conta, crimes que merecem ser repreendidos de uma forma mais severa, que é super interessante. Você, alguma dúvida, algo que você queira acrescentar na aula, algum comentário? Eu tenho uma dúvida. Diga. Perdão. Que a Luzia tinha explicado na última aula sobre. Tipo, eu não peguei muito bem isso na aula, sobre o rol taxativo. Ah, tá. Mas só isso? Mais alguma dúvida? Não, é só isso mesmo. O resto eu peguei bem. Pegou bem? Expliquei bem? Não expliquei muito rápido? Deu bem? Sim, sim. Ah, tá. Então, o que é o rol taxativo? O que é um rol taxativo? Vamos aqui. Vou até aqui no Google. Rol taxativo. Vamos ver aqui comigo, ó. Rol taxativo é um termo utilizado no contexto jurídico para referir uma lista exaustiva de itens ou temas, ou seja, uma lista que não admite inclusão de novos elementos além do que estão expressamente mencionados. Nessa listinha, só vale o que é um rol taxativo? Números, cláusulas. Só vale o que está ali naquela lista. Não pode nem tirar nem pôr, senão, entendeu? É só aquilo que está ali naquela lista, naquele rol. Então, aqueles. E todos que são crimes hediondos são rolos taxativos, ou seja, crimes hediondos são só aqueles que estão no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, sem tirar nem pôr. São aqueles. Qualquer outro que não sejam aqueles, que não estejam na lista, não são crimes hediondos. Pensa assim numa festa. Festa super legal, super bacana. Para entrar naquela festa, tem uma lista. Uma lista restrita de convidados. Só aqueles convidados que estão na lista podem entrar. Essa é a ideia do rol taxativo, entendeu? E os crimes hediondos são definidos, por exemplo, nessa lista de convidados.
Ou seja, se você não está na lista, você não pode entrar. É diferente do rol exemplificativo. Por exemplo, que pode entrar na festa quem for mais ou menos desse jeito. Por exemplo, isso é um rol exemplificativo. Todos que, por exemplo, tiverem um estilo de roupa assim, ou assado, mais ou menos desse jeito, pode entrar na festa. Rol exemplificativo. Não, só pode entrar na festa quem está na lista. Rol taxativo. Essa é a ideia. Dessa festa doentia e maluca de crimes hediondos, só pode entrar quem está na lista. Aí, infelizmente ou felizmente, é decoreba. É pegar a lei 8.072 e ver lá no artigo 1º quais são os crimes que estão convidados, vamos colocar assim, estão definidos, quais são os crimes hediondos. E é só ver, é só decorar. Outra dica também que eu fiz me ajudou muito quando eu estava estudando essa matéria. Eu pegava o meu código penal, não sei se tem físico, digital, de qualquer forma, de qualquer jeito. Você vai relacionando assim, fica com a lei aberta de crimes hediondos e o código penal. Aí, sei lá, homicídio, estupro, acho que estupro de vulnerável. Você vai lá e escreve, ou anota, caso você estiver no Google ou alguma coisa do tipo, de qualquer forma, você coloca lá no seu código penal. Esse crime é hediondo. Eu fui fazendo isso, me ajudou bastante. Aí vamos dar uma lida aqui. Aqui, ó, só para você ver. Tudo, lógico, está arriscadinho, está revogado, não vale. São considerados crimes hediondos os crimes seguintes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Aí tá tudo descritinho aqui, ó. Quando homicídio, quando praticada em atividade típica de grupo de extermínio, que cometido por um só agente. Todos que estão nessa lista são crimes hediondos, e só esses, porque lembra daquele assunto que a gente falou? Critério legal. A gente adotou que crime hediondo é o que está definido na lei como crime hediondo. Ou seja, para um crime passar a ser como hediondo, ele tem que estar nesse rol, tem que colocar ele no rol, tem que colocar ele na lista de convidados. Caso ele não esteja nessa lista restrita, exaustiva, ele não é crime hediondo. Pode chorar, pode espernear, que não vai ser. Aqui o roubo, aí quando o roubo é visto como um crime hediondo, extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Entendeu? Deu para pegar agora? Agora foi. Não, sim, agora eu entendi. Agora eu entendi, sim. Outra coisa aqui, não tem limite de perguntas. Pode ficar à vontade, tá? Para as futuras. É que agora, infelizmente, já está dando tempo, já está pertinho, mas eventuais, próxima segunda-feira. Não fico vergonha, pode ficar tranquilo. E outra coisa, na monitoria aqui a gente está para ajudar vocês, com o maior prazer. Pode me perguntar para fora daqui também, mas só reforçando, eu acredito que todos fazem isso, são excelentes alunos. Não substitui uma boa revisão, não substitui uma boa leitura dos artigos, do texto de lei, não exclui, não substitui uma boa doutrina. Isso aqui é um complemento, isso aqui serve para você ajudar nos seus estudos. Ver jurisprudência, cara, não tem coisa mais divertida que ver jurisprudência, é muito bacana, você vê diversos casos, você vê diversas histórias, né? Afinal das contas, são direitos que falam muito sobre da vida, né? Da história das pessoas. Em toda matéria que for, não substitui. Aqui a gente está para ajudar, para complementar esses estudos. Era uma das mensagens que eu queria deixar bem claro, assim. Porque é normal, às vezes, né? A gente fica, meu caderno tá bonito, já prestei atenção na aula da Luzia, da Luísa, do Fred, do réu, e a gente fica um pouco com preguiça, né? Já estudei, já sei. Não, e a gente vê que é um universo muito maior, tem muito mais para estudar, para se aprofundar, é muito maior, né, do que a gente imagina. Vamos pegar esse exemplo, assim, dos crimes hediondos mesmo.
Se você não tivesse o conhecimento, não tivesse lido nada da Constituição, você nem ia saber por que surgiu, de onde que veio, porque a lei não está nada mais do que obedecendo um comando constitucional, ainda mais do direito constitucional, que é tão importante, que estabelece as normas fundamentais, os direitos fundamentais do país, como é que o Estado funciona. É muito importante você ter essa relação entre as matérias. Estudar sempre. Lógico que não dá para dominar todas as matérias, né? É sempre um estudo mais aprofundado, mais complementar de toda a matéria, né? Qualquer matéria. Só para deixar isso bem claro mesmo. Mas e você, William? Só para a gente aproveitar um pouquinho, matéria que você gosta mais? Tá. Tipo, eu tô no segundo semestre. No momento que eu mais tô gostando, eu acho que indiscutível é o empresarial com o Surreal, né? Empresarial, é bacana, né, cara? Tem vontade de entrar nessa área, de participar? Tenho, bastante. Ah, que legal, cara. E é uma área bem divertida também. Eu gostava de ter Sim. aula com ele. Mas eu também gosto bastante de penal também. Penal é muito legal. É muito... sensacional. Eu acho uma matéria tranquila, né? Assim, lida com É, crime, se é um assunto pesado, mas eu acho que ela, ainda mais para gente que está começando, é bom que ela é tranquila de entender, né? Os livros parece que tudo se encaixa nela, tipo, é muito boa. Exatamente. Os livros não são tão pesados, né? Sim. Não é uma leitura densa, igual, por exemplo, no Direito Civil é. Nossa, no Direito Civil é muito maçante, meu Deus do céu. Ele é muito denso, né? São cheios de Sim. detalhes, textos. Mas que bom saber que você está gostando e tem que estudar, cara, né? Só reforçando isso mesmo. Isso aqui é um complemento, isso aqui é uma ajuda, mas é mais uma força aí que a gente dá para vocês. Exatamente, sim, com certeza. Só para a gente fechar aqui rapidão, lembrando, progressão de regimes surgiu com essa ideia de progressivo, gradual, para que o preso se reinsira na sociedade, a fim de reeducação, readequação dele na sociedade. A LEP estabelece, o Código Penal, no artigo 33, define quais são os crimes ou quais são os regimes de pena, aberto, semiaberto, fechado, semiaberto e aberto, onde cada um deles é cumprido, quando vai ser dado um regime para quadro, por exemplo, se a pena for superior a 8, regime fechado, se a pena for superior a 4 e não exceder a 8, regime semiaberto. O Código Penal disciplina isso, a LEP disciplina como alguém do regime fechado vai para passar para o semiaberto para o aberto, estabelecendo as porcentagens, tanto para os crimes comuns quanto para os crimes hediondos, que na lei de crimes hediondos e na LEP tinha um tratamento antigo para isso, na LEP, para os crimes comuns, vamos dizer assim, um sexto para progredir de regime, não tratando sobre violência, grave ameaça e incidência, bastasse um sexto da pena que ele pudesse ter esse benefício. E na lei de crimes hediondos, 2/5 se não residente, 3/5 se residente. No mais é isso. Espero ter ajudado, espero ter colaborado aí com o seu estudo. Segunda-feira, essa é a minha primeira, próxima segunda-feira vou tentar trazer mais organizadinho, mais fechadinho. Não, mas foi muito boa a revisão, gostei bastante. Obrigado, muito bom saber, fico feliz em saber. É bom porque daí amanhã eu tenho aula da Luzia, daí, tipo, revisou Não, a aula. tipo, você já tem um panorama geral, né, da aula amanhã. Pelo menos você sabe que, não, amanhã a gente vai tratar sobre isso. Sim. Tá ótimo. Só um minutinho aqui. Isso aí. Mas, William, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Foi muito boa. Nada.
deixar agora não pode. Só esperar dar o horário aqui. Tchau, boa noite.